Esta é a história da família de Jacó. Vamos ler juntos? Pode ler comigo? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ornamentada e colorida. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Amém. Só a passagem você pode deixar aí, tá? Pai, no nome de Jesus, peço a tua graça, a tua unção, teu amor, Pai, para que essa palavra chegue aos nossos corações, Pai, com graça, manifestando o teu poder, Senhor, manifestando a tua glória, trazendo revelação, trazendo, Pai, despertamento de vida, de postura, de condutas, Pai, que sejamos, Senhor, profundamente tocados e alimentados pela tua palavra nessa noite, Pai. Que haja mudança nos nossos corações, mudança na nossa visão, mudança no nosso viver, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que toda barreira contra o teu evangelho seja tirada de nossa frente, seja arrastada para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vocês podem sentar. Então, José, só para lembrar um pouquinho o que veio antes de José, né? Nós tivemos Deus chamando Abraão, logo depois que o mundo, né, o planeta, foi dividido em nações, né, algum tempo depois de Noé, depois do dilúvio, o mundo foi dividido em nações, né? E esses povos foram se espalhando, falando línguas distintas. Em algum momento Deus escolhe um homem chamado Abraão e fala: olha, vou fazer de você uma grande nação, e através dessa nação a minha palavra será levada às outras nações. Abraão gerou a quem? Me esqueci. Abraão gerou a quem? Isaac. Isaac gerou a Jacó. E de Jacó nasceram 12 filhos. José era um dos 12 filhos de Jacó, né? Que em algum momento também Jacó passou a ser chamado de Israel, né? Por quê? Porque a partir dele foram geradas as 12 tribos de Israel. Então esses 12 filhos de Jacó são os cabeças das 12 tribos de Israel. Beleza. Jacó teve todos os seus filhos e o mais novo se chamava José. E lembra, Jacó teve a história da esposa preferida dele, que não podia ter filhos, ela era estéril, a outra tinha filhos, as duas entraram numa Olimpíada para ver quem conseguia gerar filhos para o marido, né? Então, começaram a botar as servas para trabalhar também. Então, tinha aqui, ele cita o nome das servas, né? Começam a gerar filhos para Jacó. Então, Jacó, na realidade, essas 12 tribos são filhos de 4 mulheres, né? As 2 esposas e as 2 servas, uma serva de cada esposa, foram essas que geraram. Mas a mulher amada de Jacó, ela só começou a gerar filhos já bem para o final, bem mais para frente. E José, né, era um desses filhos, e depois nasceu ainda mais um irmão, né, que era o filho da mulher amada e o filho da velhice. Então, veja, José era o preferido do papai. Você sabe que essas coisas não dão certo, né? Esse negócio de pai mostrando preferência por filhos, isso sempre dá problema. Não gere isso na sua família, isso vai dar problema de um jeito ou de outro, né? Então evite preferências com os filhos. Mas o assunto aqui não é esse. O fato é que Jacó, em algum momento, dá a primeira roupa para o seu filho José. Veja, as vestes dos homens naquele tempo eram vestes normalmente de uma cor só. Eram aquelas túnicas de manga curta, né? Elas não passavam aqui do cotovelo, túnicas de manga curta, e normalmente ou bege ou cinza, né? Eles habitavam
no deserto, habitava nessas regiões, então não tinha muito sentido, assim, muitas cores, também não existia toda essa tecnologia para a confecção de roupas, né? Então a roupa da pessoa era a roupa da pessoa, você via a pessoa, você via ela com essa roupa, né? Quando alguém fica usando a roupa aqui uma semana inteira, não troca, a primeira coisa que os outros falam, qualquer dia você fica em casa, a roupa vem andando para o trabalho, né? Vai sozinha para algum lugar, né? Mas naquele tempo era assim, também não tinha chuveirinho, shampoo, né? Essas coisas todas sofisticadas dos dias de hoje. Eles viviam, né? Como se diz, o mau cheiro se acostuma, por incrível que pareça, né? Você chega num lugar assim, eu e a Mônica já tivemos isso, estava num voo uma vez, sentaram 3 jovens, daqueles que devem ter saído sexta-feira de um outro país, passaram a sexta à noite para sábado, para domingo, e aí domingo, a segunda-feira de manhã, estavam indo para algum lugar, voltando para casa, né? Sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem muda de roupa, só ficaram usando drogas, bebendo, vivendo à noite e tal, estavam voltando. Então, um cheiro insuportável. Eu tinha um voo de umas 2, 3 horas, falei, não vai ser possível aguentar esse cheiro aqui. Mas, para minha surpresa, em 10 minutos, o cheiro acostumou. Você não sentia mais o cheiro ruim deles, porque estava perto, num ambiente fechado, então não tinha aquele refresco, volta, bate o vento, tira, afasta, traz para perto, né? Não tinha. O cheiro acostumou. E o povo antigo, a gente não faz ideia disso, que a gente tem, né, brasileiro principalmente, tem o hábito de tomar banho todo dia. No verão 2 vezes, ou às vezes mais, né? Então, nós não temos esse costume assim de sentir, quando vem alguém, cruza com indigente, aqui é um terror, você fica, coisa horrível. Mas era aquele cheiro que as pessoas ficavam, né? Ficavam um mês sem tomar banho. Nós sabemos que os nossos portugueses, os primeiros que chegaram ao Brasil, eles comiam frango e guardavam no bolso. Guardavam o frango no bolso, davam uma faminha mais tarde, o frango ainda não estava degradado, né? Não tanto, ele tirava do bolso, comia mais um pouco, enfiava no bolso, tirava do bolso, depois guardava no bolso o lenço, dava o lenço para a senhora chorar, né? O outro para assoar o nariz e tal. A higiene era muito diferente. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Não é para você ficar enojado, tentar entender a falta de higiene do passado, mas é para entender o quê? Que a roupa marcava a pessoa. Está claro isso? A roupa da pessoa marcava ela, era uma identidade da pessoa. Então, quando Jacó dá para o seu filho, veja, ele tinha 2 razões para amar demais o seu filho, né? A primeira era o quê? Era o filho da sua, diz o texto, era o filho da sua velhice, né? Então, você está velho, acha que já acabou, gerei um filho ainda, eu estou inteiro, né? Tem gente com 70, 80 anos que está gerando filho. Mas, além disso, ele também era o filho da sua esposa amada, que ele era o filho gerado pela mulher que ele amava. Então, nesse momento, ele vira para o filho e dá uma túnica diferente das outras. Ele dá uma túnica de manga comprida. O texto diz que ela é talar, né? É uma túnica de manga comprida. Salve, Bezerra, Deus te abençoe, te chamou aqui hoje. Manga comprida, né? E essa túnica também, a tradução da João Ferreira de Almeida não deixa claro, mas nos originais, inclusive na Septuaginta, ele coloca a palavra de muitas cores, que ele tinha variação de cores. Então não era cinza ou bege, mas era toda colorida e ornamentada. Qual o significado dessa túnica? Só para esse filho. Veja, em primeiro lugar, quem usava túnicas de manga comprida eram tipicamente os sacerdotes. Então, quem era um sacerdote, quem ouvia de Deus, quem falava de Deus, quem tinha visão, usava essas túnicas de manga comprida. E outra coisa, quem usava essas túnicas coloridas, ornamentadas, não eram os músicos pop, não era o jogador de futebol, né? Quem usava essas túnicas eram aqueles participantes ou membros das realezas, né? Quem eram os poderosos daquele tempo usavam estas coisas. Então, Jacó entrega a primeira veste do seu filho José. A primeira veste
é a veste da promessa. Fala para o irmão do lado, a primeira é a roupa da promessa. Ele estava profetizando na vida do seu filho José duas coisas. Primeiro, você vai ser profeta, você vai ouvir de Deus. E segundo, você vai ser próspero, vai participar da realeza. Deus vai dar essas duas unções na tua vida. E logo depois que ele recebe essas vestes, até para confirmar tudo aquilo que ele estava falando, né, José tem dois sonhos. Vocês lembram dos sonhos de José? Foi logo depois dele receber as vestes. Quando ele sonha o quê? Né, que tinham 12 estrelas, né, e o sol e a lua. E todos eles se curvavam diante dele. Né? E quando ele conta isso para o pai entendeu, achou esquisito. Como assim, meu filho? Vai, seus irmãos, eu e a sua mãe vamos nos encurvar diante de ti, né? Diante de você? Não, tem alguma coisa estranha aí. Mas foi a visão. Então veja, ele recebeu uma unção de seu pai e recebeu uma unção com uma promessa da parte de Deus. A primeira roupa que nós recebemos, veja, a palavra de Deus diz que ele já nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. O que sem entrar em questão, não é, de predestinação aqui, a gente já ensinou sobre isso, não vou tocar nesse assunto agora, mas o que eu quero dizer com isso? Que esta primeira veste é uma veste que a gente já nasce com ela, com uma profecia, com uma palavra de Deus, as promessas sobre as nossas vidas. Por que é importante uma criança ser apresentada aqui, né? Logo que ela nasce, os pais trazem o filho. Por quê? Porque você quer confirmar a promessa de Deus sobre a vida desse filho, né? Esse é um filho da promessa, é um filho do chamado de Deus. Ele tem pacto com o Senhor, ele tem aliança com o Senhor, e ele vai encontrar esse chamado em algum momento de sua vida. Então, essa foi a primeira veste de José. Só que você imagina a cara dos irmãos quando viram que Jacó tinha um preferido. Jacó gostava mais dele, os irmãos ficaram com inveja, aquele mal-estar, começa a trabalhar contra, começa a criar aquela antipatia entre os irmãos, aquela briga, aquela competição, até o momento em que José vai no deserto atrás dos irmãos, e José também ele vacilava, porque ele sabia dos podres dos irmãos, ia lá e contava para o pai. Ele sabia do podre e contava para o pai, sabia do podre e contava para o pai. José foi um dos maiores exemplos de homem de Deus da palavra. Mas ele, quando era jovem, era um grande fofoqueiro, né? Isso alimentava o ódio dos irmãos. Os irmãos ficavam, esse cara já tem essa túnica, ainda fica falando mal da gente, para o pai, tudo que a gente faz errado, ele conta, né? E o que acontece? Quando José, lá pelos seus 17 anos, vai atrás dos irmãos, no deserto, os irmãos pegam ele. Ah, que túnica bonita, tira a túnica dele. Tiraram a túnica dele e jogaram num poço. Não foi um poço para dar um banho em José, porque não tinha água no poço, estava vazio. Então ele já se machuca na queda, né? Joga José lá dentro do poço. Poço, para quem já viu o poço, já tirou água de poço. Poço não é raso, poço normalmente são fundos. Né? Às vezes você nem vê o escuro lá no fundo, você nem sabe quão fundo é. Né? Às vezes você joga até uma pedrinha para ver se a água está muito longe, se está perto. Enfim, jogaram José lá de cima e esperaram o momento para decidir se iam matar ele. A primeira ideia era de matar o irmão. Depois decidiram vender como escravo. E aí entra a segunda veste, a segunda roupa de José. A segunda roupa de José, queridos, vamos ler o texto aqui, é a roupa dos ismaelitas. Em Gênesis 37, 23, pode colocar a passagem aí na tela. Gênesis 37, 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. O que acontece quando passa um povo ali? Eu não notei essa passagem aqui, que é na sequência de colocar José no poço, eles conversam entre si e decidem, não vão matar ele não, vão vender ele como escravo.
E aí passam um grupo, dependendo da tradução que você tiver, você pode encontrar de midianitas, ou de ismaelitas, ou de midianitas e ismaelitas. O fato é que esses homens eram descendentes de quem? Ismael. Ismael, só para lembrar, quem era Ismael? Abraão teve um filho com a sua esposa e teve um filho com a escrava, certo? O filho da esposa se chamava Isaque, por isso que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o filho da escrava se chamava Ismael. E de Ismael nasceu uma outra nação, não é, que foram os povos árabes. Então entenda, Ismael, quando a palavra se refere a Isaque, ela chama Isaque do filho da promessa. E Ismael é chamado de quem? É aquele que não é o filho da promessa. Deus falando para Abraão, eu não vou cumprir a minha promessa na sua vida através de Ismael, mas sim através de Isaque. Então veja a simbologia importante desse momento na vida de José. Tiraram a túnica ou as vestes da promessa. Esse daqui é um eleito. Vai ser sacerdote do Senhor e vai ser rei. Amém? Nós somos chamados para sermos um reino de sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, né? A unção de Deus sobre as nossas vidas, reis e sacerdotes. E nesse momento, tiram a túnica dele. Você perdeu a tua roupa de sacerdote e de rei, perdeu a sua roupa de filho da promessa e recebeu uma roupa nova de quem? De Ismael, daquele que não tem a promessa. Você está entendendo isso? Pelo irmão do lado, entendeu? Ou voa? A roupa da promessa é roubada dele pelos irmãos. E a roupa daquele que não tem as promessas é vestida sobre ele. E ele é usado, é levado como escravo pelas mãos dos descendentes de Ismael. Então veja, essa é a segunda veste de José. Qual é a segunda veste de José? É quando nós somos filhos da promessa, mas as roupas que estamos usando são daqueles que não são filhos da promessa. E José, nesse momento, ele viveu um tempo em que absolutamente quem olhasse para ele não poderia dizer, esse homem é guardado de Deus. Esse homem é um protegido de Deus. Todos olharam para José e falou, esse daí é um amaldiçoado, não tem promessa de Deus na vida dele, está roubado, está destruído, está quebrado. Está com vestes de quem não tem a promessa. Está nas mãos de opressores que o tomaram por escravo. E vão vender ele como um objeto. Quantas vezes na sua vida, nas nossas vidas, nós sabemos que somos filhos da promessa, mas estamos com roupas e com uma vida de quem não tem promessa. Passando necessidades, passando lutas, passando vergonhas, sendo exposto como José foi a traição, violência, roubo. Roubaram as coisas que Deus colocou na vida dele. Entregaram ele nas mãos de um povo opressor e vestiram ele com uma roupa de quem não tem promessa de Deus. E aí começa a se revelar o homem de Deus que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. Quando a coisa fica ruim, está entendendo? Quando a coisa aperta, quando a gente é lançado na cova, quando somos entregues nas mãos de pessoas sem escrúpulo, quando somos traídos ou decepcionados pelas pessoas que a gente ama, quando passamos por momentos de isolamento em que somos afastados das coisas que a gente mais gosta e mais quer fazer, quando nós vemos as promessas de Deus se afastarem de nós e parece que não vão voltar nunca sobre as nossas vidas. Esse é o momento em que José teve que viver, experimentar e manter o coração firme. Porque preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você entra nesse buraco, quando você entra nessa cova e quando você usa essas roupas, as roupas de Ismael,
Só uma coisa te faz voltar para a posição que Deus te chamou. Você pode estar com roupas erradas e vivendo momentos errados nos lugares errados, mas dentro de você, a convicção, a certeza e a esperança viva de que você vai sair desse buraco e Deus vai te levantar de novo. Isso é o que te mantém firme durante esses momentos e é o que vai te trazer de volta para a presença do Pai. Amém? Isso é o que vai te dar de volta as vestes da descendência de Isaac e não da descendência de Ismael. Isso é o que vai te trazer de volta a túnica, a veste, as roupas dos filhos da promessa. Permaneça firme, não entre em desespero, porque José tinha as promessas, ele tinha tudo na vida dele, mas ele foi traído, ele foi largado, odiaram, foi vendido por coisas que fez e por coisas que jamais fez. Mesmo que ele tivesse fofoqueiro, isso não era motivo para matar ele e entregar para os... Né? Mesmo que o pai o amasse mais do que os outros, isso não era motivo para essa violência, né, na vida dele, como os irmãos fizeram. Então, muitas vezes, sem razão e sem motivos, nós somos lançados nos lugares errados. O que vai, guarda isso no teu coração, o que te tira desta roupa é guardar dentro de você a certeza e a convicção. Eu estou com a roupa de Ismael, mas eu sou um filho da promessa, isso ninguém vai me mudar. Não é a cova que rouba as promessas da minha vida, não é a roupa que vai mudar aquilo que está dentro de mim. Amém? Permaneço firme, não importa a roupa que eu estou usando. E José segue a sua vida. Ele é levado até o Egito, né? E no Egito é entregue a sua terceira veste, a terceira roupa de José. Esse é o manto, eu diria, do sucesso profissional. José começa a trabalhar na casa de Potifar. Só para lembrar, o Egito era a nação mais poderosa daquele tempo. Eram os mais avançados. Força militar, a cultura, a higiene, a alimentação, as roupas. Era o povo mais avançado de todos na época. E aí, aonde que ele vai cair? Deus permite que ele vá trabalhar para Potifar, que era o comandante dos exércitos egípcios. E ele vai na casa de Potifar. Potifar era um homem inteligente, lúcido, de boa visão. Ele tinha uma mulher sem vergonha, mas outras coisas ele soube decidir bem, né? E Potifar, ele percebe uma coisa em José. Ele olha para José e fala, cara, tudo que esse cara faz dá certo. Como ele é sábio. E começa a observar. E aí ele vai promovendo José. Em pouco tempo, José se torna o mordomo principal da casa do comandante. Tudo que pertencia ao comandante, seus servos, seus negócios, sua plantação, tudo que era do comandante era liderado, coordenado, gerenciado por um homem chamado José. E José recebe então um novo manto, que era o manto do mordomo da casa de Potifar, o comandante do exército egípcio. Ele estava entre os 3 homens mais importantes do Egito, Potifar, né? E José ganha esse benefício de ser reconhecido lá dentro. E ele começa a dar ordens, começa a comandar. Ele já não é mais o cara que pega no pesado. Ele pensa, ele manda, ele decide, ele escolhe, e Potifar confiava totalmente nele. Esse é o manto do sucesso profissional. Quando você percebe que tudo que você faz, ou muita coisa do que você faz, vai bem, você cresce profissionalmente, você vai avançando, e logo surge uma tentação aqui. A mulher de Potifar, você pode ter certeza que ela não era um dragão. A mulher de Potifar era um avião. Porque Deus não vai dar tentação para Deus, não. O diabo não vai tentar um homem de Deus com um dragão, ele tenta com um avião. Então, esta mulher, esta bela mulher, começa, a Bíblia diz que
José tinha boa estatura e era formoso, né? Ele chamava atenção. E aí já bem vestido, com a roupa egípcia e tal, aquele negócio, né? Mordomo, cara inteligente. A mulher de Potifar começou a se interessar e foi dando em cima dele. E chegava junto, né? Primeiro com umas insinuações, depois, né, aquele banho de piscina na hora da tarde, só onde José passava ali e tal. E por aí vai. E ela, até o momento que ela começa a se declarar para ele, e chamar ele, se deita comigo. Ela não chegou, a Bíblia já não vai contando assim, todos os detalhes, tal. Ela chegou um momento que ela virou para ele e falou, meu filho, vem cá, se deita comigo aqui. E quando ele resistia, ela continuou a seduzir, tentou ir pela ordem, né? Quem manda nessa casa sou eu, estou te mandando você deitar comigo, vai ter que deitar. E ele, até o momento que ela pega no manto dele, e ele sai correndo. Esse texto está em Gênesis 39, verso 12, que ele diz assim, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Veja o simbolismo. José abriu mão do seu sucesso profissional, mas não abriu mão da sua integridade. Ela segurou o manto e ele largou o manto e fugiu sem o manto. O manto do mordomo da casa de Potifar, de todos os bens de Potifar, de todos os negócios de Potifar. Ele saiu fugindo e deixou o manto na mão dela. Eu vou repetir. José abriu mão do sucesso profissional, mas não abriu mão da sua integridade. Amém? Ele mudou mais uma vez de vestes, mas não mudou o seu coração. Cuidado, homem de Deus, mulher de Deus. Às vezes você vai avançando, crescendo profissionalmente, se desenvolvendo, começa a ganhar dinheiro, né? Vai ter um momento que você vai ter que abrir mão desse manto para preservar a prioridade de Deus na sua vida, para preservar o seu caráter, para preservar a sua vida com o Senhor, para preservar o filho da promessa que existe dentro de você. Amém? Ao abrir mão disso, José caiu num buraco grande. Ele foi preso, foi tido como bandido, né? Olha que coisa complicada. Essa é a quarta veste de José. É a veste da prisão. É a veste do homem sem nome e esquecido. Na prisão, ninguém lembra de você. Você é mais um. Em algumas prisões você tem um número. Você é conhecido pelo número e não pelo seu nome. Seu nome não interessa. Você não é ninguém. E na prisão as pessoas são esquecidas. Esta é uma das vestes mais difíceis de você se manter como homem de Deus. E José estava lá, ele tinha tudo para ser um cara magoado, revoltado, desde que arranca o cabelo, desde que fala sem parar, reclamando de tudo, da vida dos outros, do que os outros fazem, do que os outros são, do que os outros fizeram para ele, da injustiça que ele está lá dentro. Ele tinha tudo para ficar se lamuriando. A veste da prisão, veja, a primeira foi a veste da promessa. A segunda foi a veste de Ismael, a veste da não promessa. A terceira foi o manto do sucesso profissional. E agora ele está com as vestes da prisão. É as vestes do esquecimento. As pessoas esquecem de você. Depois de passar por um sucesso, você perde o sucesso. E as pessoas esquecem do seu nome, esquecem quem você é, esquecem o que podem fazer por você, esquecem da sua existência. E a Bíblia diz que José ficou esquecido lá neste lugar, né? Ele ficou simplesmente esquecido. Olha a situação deste homem. Até quando lembra da história do copeiro e do padeiro? Do rei, né? O rei passou mal, houve um envenenamento,
E aí ficaram com suspeita dos dois. E levaram os dois para a prisão. Os dois foram presos. E aí José tem uma revelação. Ele revela o que iria acontecer com eles. E falou, ó, um vai ser abençoado, vai seguir, vai voltar para a sua vida, e o outro vai ser morto. E exatamente isso aconteceu. E ele falou para o sobrevivente o seguinte, olha, quando você sair, se lembra, fala de mim, para que eu saia daqui, para que alguém se lembre de mim. Mas o que aconteceu, não é, com este homem que saiu? Ele simplesmente se esqueceu de José. E José ficou ainda mais 2 anos lá naquela cadeia. Depois do fato do padeiro e do copeiro. O copeiro só foi se lembrar de José 2 anos depois que ele saiu, quando o faraó teve um sonho. Então veja, essas vestes da prisão. Essa é uma hora difícil de ser um homem de Deus. É uma hora que a gente se sente largado, esquecido, abandonado. Às vezes nós nos sentimos largados pelos pais. Às vezes mulheres se sentem esquecidas pelos maridos. Às vezes maridos se sentem esquecidos pelas mulheres. Às vezes nós nos sentimos esquecidos dos amigos. Passa um tempo ruim e os amigos esquecem da gente. Largam. Vão embora, né? Eu já recebi inúmeros homens e casais, às vezes em gabinete, se lamentando que agora tinham quebrado. Enquanto estavam ricos não buscaram a Deus, mas quebrados buscaram, e quebrados encontraram a Deus. E nesse encontro com Deus, uma das maiores dificuldades é vencer esse sentimento de esquecimento e rejeição das pessoas. Porque agora que estava na pior, os amigos sumiram, né? Que na realidade nunca foram amigos, né? Eram falsos amigos. Sumiram, escafederam-se, né? É o jogador de futebol também, é muito comum, jogador, porque ele tem sucesso cedo, né? Quando não tem maturidade, e ele cresce na profissão, ganha dinheiro e tal, mas quando ele aposenta, passa algum tempo, ninguém lembra mais dele. E alguns rapidamente engordam, ficam careca e tal, fica aquele negócio, então já não, ninguém reconhece mais ele na rua. Né? Antes não podia passar, o cara apareceu, o fulano aí, tal, assina aqui o autógrafo, tal. Passou um tempo, é o músico que ficou, né, perdeu a fama, passa em algum lugar, entra no aeroporto, nossa, aquela correria atrás da pessoa, depois passou a modinha, né? Virou esquecido, ele passa assim, ninguém olha, e aí a pessoa tem aquele sentimento de esquecimento, fui largado, fui esquecido, né? O homem que vai ficando mais velho, e aí na profissão dele, né, às vezes demitem ele com uma idade já um pouco avançada, um corte de custo. Com quantos não aconteceram isso? Quantos nós vimos no jornal, esses últimos 2, 3 anos, que chegaram a cometer suicídio por causa disso? Perderam o seu emprego, não viram horizonte, ninguém chamou para fazer nada, ninguém, não tinha saída, ele não viu o caminho, e no desespero maior, deu um tiro na cabeça, às vezes mata a família inteira. Quantos casos aconteceram desses? Quando nós entramos nessa situação, e todos nós podemos passar por isso. Está claro isso? Se José passou, todos nós podemos passar. E quando nós passamos por esses momentos, só tem uma coisa que nos tira dele. Aconteça o que acontecer do lado de fora, do lado de dentro, eu continuo convicto que eu sou um filho da promessa e que Deus vai me levantar. Amém? Repita comigo, eu permaneço convicto no meu coração que eu sou um filho da promessa e que toda a promessa de Deus na minha vida será cumprida. Ele ainda vai me levantar e honrar a minha fé em nome de Jesus. Está claro isso? Passou por um momento, todos nós podemos passar. Pessoas vão virar as costas, vão esquecer, mas no seu coração, guarda como José guardou, eu sou um filho da promessa. E dentro da prisão, o que Deus fez com aquele homem?
ele ganhou a confiança do chefe da prisão. Ele ganhou a confiança do gerente dos carcereiros. E esse homem promoveu ele, colocou ele como líder dos prisioneiros, e ele cuidava do trabalho, ele fez propostas. Olha, a gente está trabalhando desse jeito, vocês estão batendo aqui, não dá comida para o povo, o faraó vai ficar zangado com você, isso daqui não está dando certo. Mas o que você sugere? Eu sugiro fazer isso, vamos dividir em turno, dar o horário de descanso, você vai produzir mais, os homens vão ficar mais fortes, vão reclamar menos. E ele fez tudo o que José disse, e a produção cresceu, e cresceu, e cresceu. Aonde você estiver, a sabedoria de Deus e o poder de Deus na tua vida vão se manifestar. Amém? Aonde você estiver, com a roupa que você estiver, pode ser com o manto do sucesso profissional, pode ser com o manto da prisão, Deus vai falar através da tua vida e vai se manifestar. Aí ele vai para a quinta veste de José. O texto diz o seguinte: quando o copeiro vai lá, se lembra de José, por quê? Porque José tinha interpretado um sonho dele, que revelou que ele ia ser salvo, que ele ia sair da prisão, ia seguir a vida como copeiro do rei, né? E o rei tem um sonho, aí o copeiro vai e fala para o rei: olha, tem um cara lá na prisão que revelou, né? Ele revela. Não tem essas histórias aqui nos dias de hoje, né? Olha, vai lá na casa do fulano de tal, lá naquele buraco, lá não sei aonde, tal, que ele revela. A pessoa revela, né? Só que isso daí era coisa do Antigo Testamento. Hoje Deus revela para qualquer um. Amém? Para todos que são seus filhos. Por quê? Porque cada um de nós é um sacerdote. Você recebeu o Espírito Santo dentro de você, e se é batizado no Espírito, recebeu o Espírito Santo sobre você. A unção de Deus está na tua vida. Amém? Se nasceu de novo, já está dentro, e se foi batizado no Espírito, tem unção sobre você, né? Que é aquilo que para quem não domina o assunto, a gente pode mostrar inúmeras passagens do Novo Testamento, em Atos do Apóstolo. O Espírito em e o Espírito sobre. Amém? Nós vamos falar sobre isso algum dia aqui novamente. Mas, José, em Gênesis 41:14, então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, repita comigo, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Essa é a roupa do homem livre. Mais uma veste aqui. Ele era o chefe lá da prisão, dos presidiários, mas, para falar com o Faraó, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Que roupa é esta aqui? Esta é a roupa do homem livre. Repita comigo, a veste do homem livre. O que é o homem livre? Ele estava no buraco, ele estava preso, ele viu Deus agir na vida dele, mesmo lá naquele buraco, mas quando ele sai, ele já sai como homem livre. Como que ele poderia se apresentar ao Faraó? Barbudo, meio largado. Eu vou mostrar aqui que a gente precisa ser mais bem tratado lá dentro, né? Ele poderia cortar um dos seus dedos, chegar lá como deixa para lá, aquele personagem lá de Hanna-Barbera, não sei quem viu, 1954, Hanna-Barbera, Luizinho 9 Dedos, né? Ele chega lá, Luizinho 9 Dedos, lá para o Faraó, para se apresentar diante do Faraó. Olha, estou sofredor, estou aqui, estou apanhando, estou numa situação horrível e tal. Não. Ele se barbeou, mudou a roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Jamais se apresente a alguém como um coitadinho desesperado. Um filho da promessa nunca vai atrás de alguém como um coitadinho desesperado. Não faça isso, não combina com o teu chamado, não combina com os planos de Deus para a sua vida. Nós podemos estar passando momentos terríveis, mas como diz o apóstolo Paulo, não desesperados. Amém? Fala para o irmão do lado, não se desespere. Você é um filho da promessa. Bate no coração, fala para você, não se desespere. Você é um filho da promessa. Fala mais alto, eu sou um filho da promessa.
desespero, fora da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não se apresente como um coitadinho. Ele mudou a roupa, ele foi lá com a barba feita, com a cara limpa e se apresentou diante do faraó. José revela o sonho que o faraó teve, os 2 sonhos, né? Vocês lembram dos sonhos? 7 vacas gordas, primeiras gordas, depois 7 vacas magras, e depois as 7 vacas magras devorando as vacas gordas. E o rei não entendia isso, e José foi lá e revelou. Por que ele estava revelando essas coisas? Porque lá atrás, o seu pai lhe deu uma camisa, lhe deu uma túnica com vestes talares, com camisas, não é? com manga longa, que são vestes de profeta, vestes de quem ouve de Deus, vestes de quem fala da parte de Deus. O seu pai profetizou, né? E Deus confirmou essa palavra do seu pai, porque o pai dele era pai e era também pai espiritual sobre a vida de José. Então, tem palavras que você não vai receber do seu pai de sangue, mas vai receber do seu pai no espírito, né? Esse dia eu estava aconselhando uma família que a jovem, quando era novinha, eu nem lembrava dessa palavra. E quando ela contou para mim que eu disse aquela palavra, eu falei, eu devia estar louco naquele dia. Porque os pais estavam muito bem, levando ela para a igreja. Ela não era nenhuma pessoa assim, não, aquela jovem tal, já estava, né, cheia do Espírito Santo, não, pessoa normal, crescendo ali. E um dia eu falei, dei uma palavra de Deus para ela, você vai ser coluna espiritual dentro da sua casa. Você ainda não sabe como, mas você vai ser coluna espiritual. E os pais se separando num conflito tremendo, fraquíssimos na fé neste momento, e quem está sustentando a vida dos pais, chamando a atenção, chamando para o evangelho, dando palavra, é esta jovem que hoje é uma mulher casada. Tem coisas que simplesmente Deus fala que vai acontecer, porque Ele tá ministrando a sua vida, Ele está profetizando, Ele está falando, vai acontecer, essas coisas virão, hoje você não entende, mas amanhã vai acontecer. E se cumpriu nesse momento, mais do que nunca, uma profecia do pai. José fala da parte de Deus. E aí o que o faraó faz? Nós vamos entrar agora na sexta veste, a sexta roupa deste homem chamado José, né? Olha o texto aqui em Gênesis 41, 38. Porque José tem a visão, ele revela o sonho para o faraó, e depois ele diz o seguinte, você precisa colocar um homem sábio para administrar essas coisas, porque vai ter um tempo de fartura em todo o mundo, em toda a terra, em toda esta região, e depois vão ter 7 anos de escassez. Então, se você guardar e encher os seus celeiros na fartura, no momento de escassez, você vai ter o que ninguém e nenhum desses outros povos terá. Você vai ter fartura dentro da sua casa para suprir a você e para suprir a outras nações. Então, nessa visão de José, o Egito, que já era uma nação poderosa, se tornou muito mais poderosa do que antes, porque ela cresceu diante de todas as outras nações e enriqueceu, porque todo mundo tinha que comprar comida lá, tinha que comprar mantimentos no Egito. Então José vai dar essa dica, olha, você precisa de um homem sábio aí para tocar essa história, né? É aquela dica assim, né, que você bota a mão no bolso, né, passa em volta. Você precisa de um homem muito sábio, que tenha visão, sabe? Que consiga discernir sonhos, né? E fica olhando assim de lado, passa na frente dele, passa na frente dos sábios do Egito e tal. E José deu essa dica, né? E o faraó caiu, porque estava previsto que ele ia entrar nessa. E o faraó disse o quê? 41, 38 de Gênesis. Por isso o faraó lhes perguntou, falando com os seus conselheiros, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Né? Conversou com os conselheiros, falou, não tem outro, é esse. E os conselheiros concordaram. Disse, pois, o faraó a José,
uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Aí vem a sexta veste. Gênesis 41, 42. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem. O que está escrito aí? Sua carruagem real. Qual era o significado da primeira túnica? Era uma túnica usada por membros da realeza. Amém? Estava se cumprindo aqui a promessa feita pelo Pai. Veja, se você segurar a onda, quando você estiver com as vestes de Ismael, se você segurar a tua onda quando você estiver com o manto do sucesso profissional, se você segurar a sua onda quando você estiver com o manto da prisão, se você segurar a sua onda e não se fizer de coitadinho quando estiver com o manto do homem livre, Deus vai te colocar com o manto da promessa. Este era o manto da promessa sobre a vida de José. Ele foi profeta e foi rei, se tornou o primeiro ministro do Egito. O manto da promessa é o cumprimento dos propósitos que Deus tem nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, né? E colocou a carruagem real à frente, os arautos iam gritando, abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Que bênção maravilhosa. Isso tudo nos leva a pensar uma coisa, queridos. José mudou de vestes muitas vezes. Ele mudou de vida inúmeras vezes. Sabe quantos anos ele tinha quando isso aqui aconteceu? Quando ele assumiu o ministério do Egito? 30 anos. Ele foi vendido como escravo, traído pelos irmãos aos 17. E aos 30 anos ele assumiu o governo do Egito. O que aconteceu? E esta é a última veste de José. Ele ficou até o final dos seus dias com o governo, o ministério do Egito nas suas mãos. Depois do faraó, ele tinha comando sobre tudo que existia naquele país. Veja, foi um tempo de prosperidade, um tempo de bênção e um tempo de conversões, né? Os filhos de José, nascidos e criados no Egito, se tornaram homens de Deus, tiveram a fé no Senhor. E muita gente criou no Senhor por causa da fé de José. Muitas das coisas Deus fez na vida desta família por causa da fé e da firmeza deste homem José. Eu não sei que roupa você está usando hoje. Eu não sei quais são as vestes do seu momento. Eu não sei qual é a aprovação, porque veja, no manto profissional é muito bonito, Deus nos abençoa, Deus nos honra, e o inimigo coloca seduções. Ele coloca coisas para a gente fazer errado. Ele coloca tropeços. E a coisa mais importante de fazer numa hora dessa é fazer o que José fez. Olha, eu deixo o meu manto contigo, mas eu não deixo a minha integridade e a minha vida com Deus nas mãos de ninguém. Amém? Não se venda, você é um filho da promessa. Não venda a tua integridade. Você é um filho da promessa. Não venda a sua crise para ninguém. Você é um filho da promessa, Ele vai te reerguer. Amém? A única coisa que nos tira de uma fase ruim e nos coloca numa fase boa, nos tira de uma veste errada e nos coloca com a roupa de filho da promessa, é manter o coração vivo como filho da promessa, viver
do lado de dentro de uma roupa que não importa qual seja, como filho da promessa. Veste de prisão, veste de ismaelita, veste do manto da casa de Potifar, veste de homem livre, qualquer que seja a tua roupa, ande, viva, sinta, creia e fique firme como um filho da promessa, porque Deus vai cumprir os planos dele na tua vida, e isso ninguém pode te roubar, só você rouba isso de você. É quando você entra numa dessas roupas e vive como se fosse dela. Eu poderia dizer para você, nenhuma dessas roupas te pertence. Não se apegue a elas. Não, mas não é isso. É diferente. É você não pertence a nenhuma destas roupas. Amém? Você não pertence àquilo que está no exterior, você não pertence à roupa que você usa, você pertence ao Senhor, que é dono, proprietário, verdadeiro e fiel sobre toda a tua vida e tudo aquilo que está em volta dela. Não se entregue à roupa que você usa nestes dias, porque você é maior do que a tua roupa. Não se entregue às circunstâncias que você está metido. Eu não sei em qual tempo desse da vida de José você se enxerga hoje, mas não se entregue a esse tempo. Por quê, queridos? Porque você é maior do que as circunstâncias que estão em volta da tua vida. As circunstâncias, repita comigo, as circunstâncias que me cercam não são maiores do que eu, porque o Senhor tem mais valor pela minha vida do que pelas circunstâncias. Aleluia. Aleluia. A última relação com vestes de José, eu diria a sétima veste de José, ela é a seguinte: em Gênesis 45, 22, depois que ele perdoa os irmãos, ele abençoa, ele chama a família de volta. Em Gênesis 45, 22 diz assim: a cada um ele deu uma muda de roupa nova. Na João Ferreira de Almeida diz que ele deu para cada um dos irmãos uma veste festival, roupa de celebração. Traduções diferentes de um mesmo texto original. Mas o que é importante a gente entender disso, queridos? Em algum momento nas nossas vidas, Deus não vai nos dar só a nossa roupa. Deus nos dá muitas outras roupas. Amém? E essa é a hora de distribuir. Josué passou de homem vivendo uma vida, recebendo debaixo de autoridade, debaixo de comando, para um homem com o poder de abençoar, de dar para alguém, de ministrar. Ele tinha muitas roupas agora. Ele tinha muitas vestes e ele começou a distribuir, a abençoar. A pior coisa é quando o homem começa a prosperar e começa a enriquecer. Ele compra a chácara. Ele não vem mais na igreja, ele vai para a chácara. Ele compra a casa na praia, ele não aparece mais na igreja, ele está na casa da praia. Aí durante a semana ele não vem na igreja, porque ele trabalha demais, ele tem muita coisa para fazer. E no final de semana ele está na praia, ele está no barco, ele está fazendo um monte de coisas, e a sua vida não tem mais muito sentido, a não ser correr atrás de mais dinheiro, mais recursos e mais poder. E o vazio no coração do homem, quando fica assim, é a pior coisa que existe, porque Deus colocou ele numa posição de abençoador, e nessa hora ele não sabe o que é ser um abençoador. Nessa hora nós, às vezes, perdemos a visão, nós deixamos de enxergar. E estas foram as vestes de José nas suas últimas décadas de vida, porque ele viveu muitos anos depois disso. E durante esses anos ele viveu como um abençoador. Deus multiplicou nas minhas mãos, eu vou multiplicar na vida de outros. Seja um multiplicador nas mãos de Deus. A pior coisa é um crente quando ele sente, não, mas e agora, fazer a obra de Deus? Como assim fazer a obra de Deus, meu irmão? Dá aquilo que você tem. Você tem vida, dá vida.
Tem o Espírito Santo, dá o Espírito Santo. Tem alegria, dá alegria. Tem paz, dê paz. Tem unção, dê unção. Aquilo que você tem é aquilo que você pode dar. Você não pode dar o que você não tem. E às vezes a gente fala, mas meu cristianismo é tão fraquinho, tão não sei o quê. Que nota você daria para o teu cristianismo? Pastor, 4,5, vai. Com boa vontade. 4,5 de 0 a 10. Amém. Conhece um versículo, um texto que diz, né, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Quem tem um olho é rei, é caolho. Mas todos os outros não enxergam com nenhum dos olhos. Você tem um olho, você é o rei. Ninguém vai viver melhor do que você, ninguém sabe melhor do que você o que está acontecendo. Se você tem 4,5, meu irmão, dê 4,5. Não finge que tem 10, nem 7, nem 8. Amém? Não finja, dê aquilo que você tem. Tem gente que não tem nada. Se você tem 4,5, se você tem nota 3, leve esses 3 para essa vida que está do teu lado. Que essa pessoa não tem nada. Se ela puder beber, se ela puder comer, se ela puder viver com esses 3, ela vai viver muito melhor do que ela vive hoje. O que você não pode fazer é dar o que não tem. O apóstolo Paulo diz, andai de acordo com aquilo que tendes alcançado no Senhor. Amém? Se eu alcancei 5, dá 5. Se eu alcancei 8, dá 8. Se eu alcancei 2, dá 2. Mas não fica improdutivo. Não se entregue à paralisia. Não fala, porque eu não mereço, não vou ser usado, não sei o quê. Tenho erro aqui. Tenho erro lá. Não, vamos servir ao Senhor. Não, ainda não. Vamos se envolver no ministério. Não, ainda não. Vamos fazer isso. Não, ainda não. Nós pregamos sobre esse espírito enganador. Ainda não, ainda não. Larga um ainda não para fora da sua casa, para fora da tua cabeça. Amém? Larga esse ainda não. Quem estava aqui domingo passado, ou quem viu, no YouTube não foi ainda. Quantas vezes já passou ainda não pela tua cabeça? De domingo passado para cá. Quantas vezes alguém falou ainda não para você e você lembrou, opa, ainda não. Olha aí, ainda não. Ainda não é um espírito enganador que te afasta do chamado, dos propósitos de Deus para a tua vida. Não cai na conversa do ainda não. Vai à luta, meu irmão. Começa a fazer com o que você tem para dar. Amém? Produza frutos. Deus está me tocando aqui, eu estou buscando a Deus, eu estou começando a conhecer as coisas de Deus. Fala para o irmão do lado, o cara do lado não sabe nada de Deus, nunca ouviu falar, não tem sede, não crê, cheio de barreira, cheio de controvérsias. Quando você abrir a boca para Ele, Deus vai falar através da tua boca e vai fazer maravilhas. Amém? Ajuda aquele que está no momento pior. Às vezes você sente, não, mas meu irmão, o que Deus está te dando é para você usar, é para aprender a multiplicar. Você é um canal de Deus. Repita comigo, eu sou um canal do mover e da manifestação de Deus na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria te convidar para ficar em pé. Eu vou chamar os músicos aqui. Eu não queria encerrar o culto hoje sem que você tivesse esse tempo de ministração na presença do Senhor. Um tempo de falar com Deus. Pai, eu estou com essa roupa aqui hoje, mas ela não me pertence. Aleluia. Ela não domina sobre a minha vida. O que domina sobre a minha vida é aquilo que está aqui dentro, não o que está aqui fora. Amém? Você pode declarar isso daí com a tua boca? Fecha teus olhos e fala, em nome de Jesus, o que domina na minha vida não é a minha roupa, nem as circunstâncias do momento que eu estou vivendo, mas sim e definitivamente o que define e estabelece os novos tempos para a minha vida é o que está dentro do meu coração, a convicção, a certeza e a fé de que eu sou o filho da promessa e ninguém, nem nada vai roubar
esta verdade da minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos, incline sua cabeça. Comece nessa hora a falar com o Senhor. Fala: Pai, eis aqui o meu coração, Senhor. Talvez você tenha duvidado muitas vezes, talvez tenha se entregue ao sentimento de coitadinho. Talvez com o manto da prisão você tenha se sentido esquecido, destruído, rejeitado, abandonado até por Deus. Talvez você tenha tido o manto do sucesso profissional e com esse manto você tenha se sujado, destruído muitas coisas. Talvez você tenha saído do manto da prisão e entrado no tempo do homem livre, mas continua se apresentando como um coitadinho, pedindo misérias nas mãos dos homens. Esse é um tempo de falar para o Senhor: Pai, eu assumo uma nova postura no meu coração, na minha vida, porque eu não estou mais escravo das minhas vestes e nem das circunstâncias. Eu sou um escravo do chamado tremendo, poderoso e maravilhoso que há no meu coração. É um tempo de assumir posições com o Senhor. Essa é uma noite de se definir como filho da promessa. Essa é uma noite de se declarar crente, confiante, firme. Qualquer que seja a circunstância que te envolve, tempo bom ou tempo ruim, tempo de escorregar, tempo de tropeços, qualquer que seja o momento, é o momento de você dizer: qualquer que seja a roupa, eu sou filho da promessa e vou ser levado ao meu destino nas mãos de Deus, vou ser levado aos planos de Deus para a minha vida, vou ser levado à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós vamos encerrar esse culto daqui a pouquinho, mas enquanto não termina, eu deixo uma oportunidade para quem quiser, tiver vontade no coração, de simplesmente sair do teu lugar e vir aqui até o altar. E jogar fora a veste que tem te dominado. Falar: Senhor, essa veste não é minha. Eu posso estar com ela, mas ela não me pertence. E eu não pertenço a estas vestes. Eu pertenço ao Senhor. E a tua promessa de vestes coloridas, de mangas talares, vestes proféticas e de rei, eu não abro mão, porque elas estão na minha vida. E aconteça o que acontecer, o dia do cumprimento vai chegar em nome de Jesus. Então, se você tiver vontade, saia do teu lugar, joga a veste velha fora e volta para o seu lugar, fortalecido no teu homem interior, fortalecido na convicção de que você é um filho da promessa. Pode fazer isso em nome de Jesus. Enquanto os irmãos podem cantar aqui. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
Toca em cada coração, cada homem, cada mulher, Pai. Que seja cheio da Tua presença. Que cada homem, cada mulher que recebeu esta palavra, Senhor, possa ser fortalecido no coração, nas suas convicções, nas suas posições. Que ninguém mais esteja escravo de suas vestes, mas que permaneça firme na convicção do Filho da promessa, na certeza de que Deus vai levá-lo ao manto da promessa, ao cumprimento de tudo aquilo que tem planejado para ele. Dá força, renova a disposição, a fé, renova, Pai, a motivação, renova a tua unção na vida de cada um, Senhor, para que viva o momento que está vivendo, mas viva como homem de Deus, como homem de fé, que aproveite este momento para produzir fruto aonde quer que esteja, assim como houve fruto na vida de José, Pai, em todos os seus tempos. Que a tua palavra seja fortalecida em nós, que o teu Espírito seja renovado em nossos corações. Dá uma semana abençoada a cada homem, cada mulher. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não teve encontro com o Senhor, eu te convido nessa hora a tomar essa decisão por Jesus. Aí onde você está, coloque as mãos no coração e apenas diga para o Senhor: eu pertenço a Ti, eu entrego minha vida nas Suas mãos, me lava no sangue de Jesus, porque eu quero estar contigo para sempre. Tome essa decisão no seu coração, coloque as mãos no coração e diga isso para Deus, diga isso para o Senhor. Ele vai encher o teu coração de alegria, de paz, de vida. Quando você sair deste lugar, quando acordar amanhã para trabalhar, esta mesma paz, essa mesma alegria ainda estarão no seu coração, porque o Senhor estará em você. Abençoa, Pai, cada vida aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Vem aqui quarta-feira às 8 horas. Estaremos com um culto maravilhoso. A cantina está aberta. Tem um tempo aí de comunhão. Só mais um detalhe: nós estamos abrindo essa semana mais um grupo em Alphaville. Vai se iniciar na quinta-feira agora. Se você tiver interesse de participar, fale com o pastor Aníbal. E aqui na frente, aquele Marcos ali, levanta a mão também. Fale com eles, combinem com eles. Vai começar na quinta-feira agora. Logo, logo tem mais um aí que a gente está preparando, amoldando aí. Vamos começar logo, logo. Deus abençoe. Se você não participa de grupo de vida, entre em algum, faça parte, porque este é um trabalho fundamental do ministério da igreja. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. O evento de homens, dia 5 de novembro. Quem é homem aí, levanta a mão. Opa, tem gente dormindo aí. Quem é homem aí, levanta a mão. Evento de homens, vai ser um churrasco. Cadê o Edu Bellini? Tá lá em cima. Edu, com a roupa a lá Edu Bellini. Tá uma camisa legal, uma camisa maneira, uma bermuda e um sapatênis, né? Vai ser um evento de homens, não vai ter nada de tantas essas flores todas aqui, a gente vai ter que dar um jeito de tirar, mas nós vamos fazer na churrasqueira aqui fora. Vai ser um churrasco às 11 da manhã, tá? Você não vai começar a comer às 11 da manhã, né? Nós vamos ter outras atividades aqui, mas começa pontualmente às 11, vamos ter o churrasco e depois vamos encerrar mais tarde o evento. O culto dos jovens vai seguir no seu horário normal. Amém? Então vá se preparando, a gente vai estar avisando por aí. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Dá uma palma mais forte, Ele merece. Dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Abraço pessoas aí. Tenha um bom tempo de comunhão ainda antes de ir embora. Deus te abençoe.